Shalom, a paz do Senhor, glória a Deus, Nei Shalomet, amém? Tudo bem com vocês? Eu creio que sim. Meus irmãos, escute, é para a honra e é para a glória de Deus que eu venho trazer a vocês algo da parte do Senhor, algo que o Senhor assentou em meu coração, que vai instruir, fortalecer, guiar, acalmar a cada coração. Vamos aprender um pouco sobre a imagem do Deus incrível a qual a gente servimos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses, no seu capítulo 1 e no seu versículo 15 ao 20. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor através de Paulo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Amém? Glória a Deus. Deus amado, Pai querido, aqui estamos, Senhor, entrando na Tua presença nesse momento. Já queremos, Pai, te agradecer por essa rica oportunidade. Obrigado, Deus, por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Obrigado, Pai, por até aqui o Senhor ter nos fortalecido, nos guardado. Pai amado, Pai querido, vamos estudar a Sua palavra, Senhor. E pedimos, Papai, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria, Papai, e que essa palavra venha entrar lá no fundo do nosso coração. E que ela venha ser, Papai, guardada, e que ela venha ser, Papai, ministrada, usada para fortalecer outras pessoas. Assim, Papai, oramos e assim já agradecemos. Pai, perdoa nossas falhas. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eita, Deus maravilhoso. Meu irmão, olha só. Veja só. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele quem? Jesus. O primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, que há na terra, tanto as visíveis, tanto as invisíveis, que sejam tronos, que sejam dominações, quer sejam principados, quer sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Meu irmão, por que eu repeti essa mensagem? Por que eu repeti essas palavras de Paulo? Vê só, Paulo, ao escrever aos Colossenses, meu irmão, minha irmã, aqui ele afirma o senhorio absoluto de Cristo sobre toda a criação, sobre toda a igreja. Meu irmão, essa passagem bíblica, ela enfatiza aqui a divindade de Cristo. Aqui ela enfatiza a sua autoridade, o seu papel central no plano de redenção de Deus. Meu irmão, minha irmã, Cristo não é apenas um agente na criação. Não, mas Ele é a razão, Ele é o propósito dela. Ele sustenta tudo com sua poderosa palavra. A imagem de Cristo como cabeça da igreja, ela destaca a sua autoridade e a sua necessidade da igreja de permanecer firmemente conectada a Ele. Aleluia! A reconciliação, ela é possível apenas através do sangue sacrificial de Cristo Jesus, que estabelece ali a paz entre o pecado e Deus. Em suma, em tudo, Cristo deve ser exaltado, Cristo deve ser reconhecido pelo seu papel supremo ao plano divino. Aleluia, Jesus. Meu irmão, minha irmã, vivemos em um mundo onde o visível muitas vezes ofusca o invisível, onde a tangível tende a ser mais valorizado do que o intangível. Em meios à multiplicidade de crenças, a multiplicidade de filosofias, a natureza e a identidade de Cristo, ela tem sido um ponto de debate. Ei, quem é Jesus Cristo? Qual o seu lugar na vasta tapeçaria da criação e redenção? A epístola aos Colossenses, particularmente, nesse texto a qual a gente meditamos, ela nos fornece uma resposta poderosa e inequívoca a essas perguntas. Meu irmão, minha irmã, Paulo, ele enfrentava heresias. Paulo, ele enfrentava mal entendidos sobre Cristo. Oferece uma visão teológica profunda sobre as pessoas e obras de Jesus. Mas ainda assim ele não apenas descreve quem é Cristo, mas também ele ressalta a razão pelo qual o reconhecimento correto de Cristo é crucial para a fé e prática cristã. Então, meu irmão, eu e você como igreja, precisamos nos apegar firmemente a essa verdade revelada, porque ela forma a base da nossa fé, ela forma a base da esperança. Aleluia, Jesus. Meu irmão, nessa mensagem, nós iremos aqui explorar a majestade e a preeminência de Cristo Jesus em relação à criação, à igreja, à redenção, à plenitude de Deus. Esses são pilares que sustentam nossa compreensão de Cristo Jesus e, consequentemente, nossa relação com Ele. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, primeiro passo: a preeminência de Cristo na criação. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados,
sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Cristo não é uma criação. Cristo, ele é o agente da criação. Ele é o motivo, ele é o meio pelo qual tudo foi criado. Isso reforça a divindade de Cristo. Isso demonstra aí o papel eterno no plano divino. Glória a Deus. Tudo foi criado por ele, veja só, tudo foi criado por ele, tudo o que existe, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você não vê, tudo foi criado através de Cristo Jesus. Ele é o agente divino principal desta criação. Aleluia, Jesus. Tudo foi criado para ele, meu irmão. Não é um mero espectador. Não, Cristo não é mero espectador. Ele é o centro, ele é o propósito de toda a criação. Ele é anterior a tudo. A sua existência, ela é eterna. Ela reforça a sua divindade. Ela reforça a sua posição única na Trindade, Jesus Cristo. Segundo passo, Cristo como cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Aleluia, Jesus. Meu irmão, assim como o corpo não pode funcionar sem a cabeça, a igreja não pode operar independentemente de Cristo. Ela é a autoridade máxima, ela é a fonte de vida para a igreja. Ele é o princípio, como primogênito, meu irmão, dentre os mortos. Ele inaugura uma nova criação, a igreja. A igreja como corpo de Cristo. A igreja é inseparável de Cristo, dependendo totalmente dele para a direção e para o sustento. Então, em tudo, ele tem a preeminência, em todos os aspectos da vida da igreja. Cristo deve ser exaltado, Cristo deve ser reconhecido como único e supremo. Aleluia, Jesus. Terceiro ponto, a reconciliação através do sangue de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Aleluia, Jesus. A paz com Deus, meu irmão, ela é estabelecida através do sacrifício de Cristo na cruz. Seu sangue derramado torna-se possível a reconciliação entre o homem, pecado, e um Deus santo. Aleluia! Glória a Deus. Ou seja, a necessidade de reconciliação é primordial, fundamental, porque a separação causada pelo pecado exigia uma solução divina. Qual que é? A reconciliação. Aleluia! O preço da paz, a cruz, é o local onde a justiça e o amor de Deus se encontram ali, proporcionando ali redenção. Isso nos traz a paz. Reconciliação universal. Deus, não apenas os seres humanos, mas toda a criação, ela é trazida de volta à harmonia pretendida por Deus. Isso é reconciliação universal. Quarto e último ponto, a plenitude de Deus em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 19.
porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Meu irmão, olha só. Em Cristo Jesus, toda a plenitude de Deus escolheu habitar em Cristo. Isso significa que tudo o que Deus é, em sua essência e poder, está presente em Cristo Jesus. Cristo, ele é a revelação completa de Deus. Ou seja, em Jesus nós vemos a imagem completa e final de quem é Deus. A plenitude contra as heresias, contra as falsas doutrinas. Reconhecemos que em Cristo temos tudo o que precisamos. Ou seja, toda a plenitude encontramos em Cristo Jesus. E isso nos leva a ir contra várias heresias que a gente ouve hoje em dia. A suficiência de Cristo basta. Não há necessidade de buscar espiritualidade ou revelação fora de Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é tudo em nós. Aleluia, Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero terminar essa mensagem dizendo para você: a imagem de Cristo apresentada aqui em Colossenses não é uma mera figura religiosa, não. Mas é o eterno Filho de Deus, supremo em todos os aspectos da existência. Em um mundo onde muitos deuses e senhores são proclamados, o cristão ele é chamado a reconhecer, meu irmão. Ele é chamado a adorar Cristo como o único verdadeiro Senhor. Ele é a fonte de toda a vida, o centro da igreja e a esperança da redenção. Em um tempo de relações quebradas, divisões e reconciliações oferecidas por Cristo, é a resposta de Deus à alienação do pecado. Em um meio a uma, vamos dizer assim, myriadade de filosofias e espiritualidade, a plenitude encontrada em Cristo, meu irmão, é a solução divina para uma busca humana por significado e propósito. Meu irmão, minha irmã, que a nossa resposta seja uma vida de adoração, que a nossa resposta seja uma vida de obediência, que a nossa resposta seja a proclamação de Cristo, a imagem do Deus invisível. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa é a mensagem, meu irmão, que o Senhor assentou em meu coração e que eu venho compartilhar com a igreja. Cristo, definitivamente, Ele é a imagem de Deus invisível em nós. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a cada um dos irmãos que acompanhou essa mensagem. Elohim Yavarjek Heiton Kelei. Deus abençoe a todos. Shalom, a paz do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor.